Imagina você perder o seu imóvel e ele ir a leilão, porque uma administradora que falou que tomaria conta do seu imóvel, botaria para alugar, pagaria o IPTU e o condomínio não fez esses pagamentos, e agora você descobre uma dívida enorme que pode, inclusive, fazer com que o seu imóvel vá a leilão. Foi isso que aconteceu. Eu vou te mandar uma real nesse vídeo sobre o mercado de imóveis de alto padrão e contar um caso que aconteceu aqui em São Paulo e que pode acontecer em outros lugares. Portanto, olho vivo. Aqui em São Paulo, mais de 80 donos de imóveis de alto padrão denunciaram uma imobiliária, aqui eles chamam de startup, mas não é uma startup, porque a empresa já tem sim um modelo de negócio bem definido, por não repassar o valor dos aluguéis e não pagar condomínio. O prejuízo já soma aí mais de R$1,5 milhão de reais. Vamos contar um pouco sobre essa empresa, a Tabas. Ela trabalha aí com imóveis de alto padrão, aí, imóveis na faixa de 27 mil, 30 mil reais, mas também tem imóveis de aluguel aí de 7 mil, 8 mil reais. E aí, como que funciona? O que ela promete? A proposta de valor dela é que você, dono desse imóvel, receba o aluguel sem ter que precisar selecionar novos inquilinos, ficar perdendo tempo com a administração. Ou seja, relaxe e receba o aluguel. É simples assim. Na prática, não foi. E aí, os proprietários reclamam que desde o início do ano, a empresa não transfere os valores que os inquilinos pagam para morar nos imóveis alugados. E além, não quitar o condomínio e as parcelas de IPTU desses apartamentos. Por exemplo, tem um caso aqui de uma cliente, dona de um imóvel, que ela assinou um contrato para o aluguel do único imóvel da família dela, no Itaim Bibi, uma região muito valorizada aqui em São Paulo, na capital paulista. E aí, em novembro de 2021, foi quando ela começou essa relação. O valor do aluguel é aproximadamente 7 mil reais, enquanto o condomínio e o IPTU custam mensalmente cerca de 2.500 reais. E aí, olha o relato dela. Em 2023, tomou um susto, porque ela foi acionada na justiça pela primeira vez por conta de atraso nos pagamentos do condomínio. A empresa se desculpou, pagou os honorários e dívidas e tudo ficou certo. Só que, no início de 2024, já havia mais 6 meses de atraso e ela foi acionada pela segunda vez na justiça. Agora, em maio desse ano, uma terceira vez que ela foi acionada na justiça pelos atrasos. No total, a empresa deve mais de 60 mil reais para ela e ela teve que vender o carro dela para arcar com esse prejuízo. E aí, olha só aqui um exemplo de troca de mensagens de clientes aí que se sentiram lesados por essa empresa. Ela até comenta que, poxa, pelo menos mantém aí, seria conveniente manter o condomínio em dia, já que algumas pessoas ficam sabendo, né? E aí, ela pede para pelo menos pagar o condomínio, porque quando você não paga o condomínio, o imóvel entra, a dona do condomínio, perdão, a administradora do condomínio, ela entra na justiça para receber o valor do condomínio. E aí, olha o que a Tabas alugou. Ela explica que por conta com a fusão do Blue Ground, uma outra empresa que, se não me engano, norte-americana, está passando por um processo interno de mudança e que alguns pagamentos estão ficando atrasados, né? E aí, por conta dessas falhas, esse pagamento não aconteceu. Bom, aqui tem outro relato também, e eu vou te mandar uma real sobre o mercado imobiliário de alto padrão e uma categoria de pessoas que eu chamo de ricos da Shopee. Ou seja, são pessoas de classe média que às vezes acabam tendo um estilo de vida e parecendo que são pessoas ricas, quando na verdade são pessoas de classe média alta. Mas olha só esse relato aqui, e só deixar claro que esse comentário que eu vou tecer não tem a ver com essas duas pessoas especificamente que foram vítimas, eu vou te mandar uma real que é muito importante você abrir o olho com esse perfil de pessoas que é muito comum aqui no Brasil, mas que não necessariamente é o caso dessas duas pessoas aqui que foram vítimas do que aconteceu nessa empresa. Repara só o depoimento delas. O dinheiro dos aluguéis é usado para a gente pagar convênio médico, remédios e outras despesas. Nós não somos ricos e dependemos disso para tocar a vida com dignidade. Você imagina como é perder tudo da noite para o dia para uma empresa onde os donos saem da mídia o tempo todo como tendo faturado milhões por ano? E aí, galera, eu vou mandar uma real para vocês, pouco falada fora do meio dos executivos do mercado imobiliário de alto padrão. O que acontece? Aqui no Brasil tem esse fenômeno do rico da Shopee. Ou seja, são pessoas de classe média alta que são herdeiras dos boomers que ganharam muito dinheiro de fato. E aí o que acontece? Esses boomers construíram muita riqueza aqui no Brasil, né? Seja porque eles tinham uma época que tinham muitas oportunidades de comprar terreno, comprar imóvel, eram pessoas bem posicionadas em grandes empresas e que principalmente surfaram uma onda excelente porque eles estavam muito bem posicionados nos anos 90, na época do dólar e o real 1 para 1. Então o que aconteceu? Essas pessoas tinham altos cargos em boas empresas, ganhavam ótimos salários, muito acima da média brasileira, que é uma média salarial muito baixa. O Brasil é um país de renda média baixa, se não me engano, é mais ou menos uma renda per capita aí de 10 mil dólares, isso é muito baixo. Tem países europeus aí com 40, 60, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, você ter feito de comparação, se não me engano, gira aí na casa dos 70 mil dólares. É uma renda média per capita. Bom, essas pessoas, os boomers, eles ganharam muito dinheiro, acumularam muito patrimônio, conseguiram comprar terrenos e imóveis relativamente baratos na época dele. E na época do real e do dólar 1 para 1, eles voaram. Por quê? Eles recebiam muito pagamento em dólar, em espécie, ou seja, em dinheiro físico, ou em cash, como alguns gostam de falar. Então, o que eles faziam? Guardavam esse dinheiro do cofre e não declaravam. O dinheiro que eles declaravam, eles usaram para justificar renda para financiar carros, imóveis e por aí vai. E com o dinheiro não declarado que estava no cofre, eles compraram, pagaram festa de formatura dos filhos, pagaram faculdades, viagens, compraram coisas do dia a dia, abasteceram carro, fizeram compras de supermercado, ou seja, eles não precisavam gastar a renda que era declarada. E aí, por sua vez, a renda que era declarada era sim comprometida para fazer financiamento imobiliário, onde eles conseguiram comprar imóveis, terrenos, que hoje valem muito dinheiro. Acontece que agora esses boomers estão chegando numa fase
onde eles estão começando a morrer, e aí sobra os apartamentos e imóveis que eles compraram há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, que na época eram imóveis que valiam muito, eram muito valorizados. Acontece que hoje esses imóveis são antigos, são condomínios que não têm tanta coisa que os condomínios modernos têm, e aí, quando a família recebe, para dividir, e os boomers eram uma geração que tinha muito filho, é muita gente para dividir esse imóvel, tá? E aí eles tentam vender. E aí na hora de tentar vender, o imóvel não vale aquilo que eles acham que vale. E aí eles colocam para alugar. E aí a Tabas, no caso, de alguma maneira tentou solucionar esse problema, rentabilizando esse imóvel através de aluguel. E aí, o que acontece? Esses imóveis antigos, como eu disse, o condomínio não tem muita coisa, muitos não tem piscina, a academia desse prédio é horrível, dá problema de encanamento, o apartamento é todo velho, então assim, não é um apartamento que é tão atrativo quanto os imóveis novos hoje em dia. E hoje em dia as famílias são menores, então as pessoas conseguem morar num apartamento muito menor, num condomínio de alto padrão, com muito mais tecnologia e muito mais coisa para você fazer dentro dele. Então, alguns desses apartamentos têm virado elefante branco. Você anda aqui em São Paulo, aqui na região dos Jardins, dependendo do lugar dos imóveis mais antigos, tem muito apartamento ali com placa de aluga, placa de venda, né? Porque eles se tornaram grandes elefantes brancos. Claro, eles ainda são bons ativos do ponto de vista, assim, ainda valem um bom dinheiro se forem vendidos. Mas não vale aquilo que se pensava que valeriam há 30 anos atrás, quando esses imóveis foram adquiridos e eles estavam no auge. De lá para cá surgiu muita coisa. E aí, se baseando no patrimônio dos boomers, muitas pessoas que são herdeiras ficam pagando de pessoas ricas, quando na verdade eles são meramente classe média alta. São pessoas que não têm tanta liquidez, são pessoas que têm sim uma alta renda, mas gastam muito, o cartão de crédito é estourado, né? Paga colégio particular caro para os filhos, gasta-se muito dinheiro, a esposa faz procedimento estético, o cara gasta muito dinheiro comprando carro sem poder, financiando, né? Então são pessoas que são muito ferradas do ponto de vista de liquidez, mas se garantem no patrimônio que o boomer deixou para eles. Porém, o que acontece? Quando esse boomer morre, é muita gente para dividir esse dinheiro, a coisa entra em inventário, às vezes aparece familiar, né? Era muito comum na época do boomer, né? Se você já foi no enterro de boomer, né? Alguns anos atrás, hoje em dia o pessoal resolve mais de uma maneira mais por baixo dos panos juridicamente, mas lá para até meados dos anos 2000, era muito comum ir no enterro do boomer e aparecer outra família ali que ninguém sabia. E aí, do nada, aquele patrimônio passa a ter que ser dividido com pessoas que nem se esperavam, fora briga de irmão, inventário, que leva muito tempo para esse patrimônio se tornar líquido para poder, então, dividir. E a gente sabe como no Brasil é caro e oneroso e demora o processo de inventário. Existem alguns dispositivos aí que facilitam esse processo, mas a verdade é o seguinte: cuidado com pessoas que são os ricos da Shopee, pessoas que são de classe média alta, que pagam de rico. Tá? Muito cuidado com essas pessoas, que às vezes você vai entrar em negócio com elas, às vezes você vai emprestar dinheiro para elas, e essas pessoas parecem que têm uma liquidez patrimonial muito maior do que elas realmente têm. Tá? Coloca aí nos comentários o que você acha. Vamos acompanhar esse caso aqui da Tabas. Muito cuidado com quem você coloca para administrar o seu imóvel. Tem um advogado parceiro seu que te acompanhe nesse processo para evitar dor de cabeça. Tá bom? Forte abraço e olho vivo.